Contador, plano tático em 6 etapas para você e o seu cliente chegar bem na reforma tributária. Eu sou Luiz Cubidius, fundador e CEO da Cortex. A reforma tributária está batendo na porta e o papel do contador ele vai deixar de ser apenas para calcular e mandar boleto para o empresário, né? Não, na verdade não. Eu justamente trouxe esse ponto porque alguns empresários às vezes acham que o contador só manda boleto para ele pagar imposto, né? Na verdade é uma miopia muito grande e eu acho que inclusive a reforma tributária ela vai ajudar nesse sentido ao empresário reconhecer ainda mais a importância do contador e da contabilidade dentro do business como um todo, né? Então, o objetivo aqui é auxiliar você, contador, a criar um plano tático em etapas estratégicas para posicionar você e o seu cliente de forma muito inteligente nesse novo cenário que é a reforma que está aí há 15 dias basicamente para começar, né? A gente está falando de um ano de teste, mas eu sou mais conservador no otimismo, então eu não posso deixar de citar aqui que normalmente a corda estoura para o lado mais fraco, então é melhor a gente estar preparado para esse ano de teste, como está sendo dito, né? Mas muitas mudanças acontecem. A gente sabe que historicamente também várias alterações e propostas foram feitas, nem tudo chegou até o fim. Eu vou até eventualmente em algum momento falar sobre isso, mas vamos para o que interessa. Acho que uma primeira etapa como plano tático para você e seu cliente chegar bem nessa reforma tributária é justamente fazer um diagnóstico tributário do momento atual do seu cliente, do momento atual da empresa, que é justamente realizar um levantamento de todos os impostos, né, os tributos de modo geral, declarados e efetivamente pagos. Quando a gente fala isso, é porque eventualmente chega um cliente aqui na Cortex e ele se espanta, né? Porque não tem crédito nenhum, seja de folha, de PIS, COFINS, ICMS, ISS, lucro líquido, imposto de renda, mas aí vem aquela pergunta simples, né? Mas o tributo foi pago, foi recolhido? Aqui a gente está olhando na situação fiscal que não foi. Então, se não pagou, não tem crédito, né? Então, por isso que a gente sempre analisa aqui a declaração e o comprovante de pagamento, porque aí o crédito, de fato, ele é devido, né? Então, esse primeiro passo desse plano tático, que é justamente fazer esse levantamento se a empresa possui crédito e também se ela possui débito, é importante. Não é o objetivo central desse vídeo, mas assim, fim de ano, tanto PGFN, Receita Federal, Cefaz, Prefeitura, costumam ter boas possibilidades de acordo para entrar aí no entendimento de impostos atrasados. Então, pode ser um momento também muito oportuno para isso. Não, acho que não vai ser tão interessante carregar a dívida, né, o passivo tributário, sem saber como vai ficar depois. Inclusive, a Cortex pode auxiliar muito nisso, uma vez que nós temos aqui o Oxdata, que é o nosso algoritmo próprio patenteado, que analisa 60 meses, né, que são os últimos 5 anos da empresa, em 72 horas. Isso só é possível com tecnologia e essa análise não tem custo nem para você, contador, nem para o seu cliente, tá? Então, a primeira etapa que a gente indica para você vamos entender o cenário atual do seu cliente, se ele tem crédito, tem débito, como que isso a gente garante que não vai se perder com a reforma tributária, tá? O segundo ponto é o impacto da substituição dos impostos atuais pelo IBS e pela CBS, né? Então é entender assim de maneira pragmática o impacto direto da substituição dos tributos atuais por essas novas alíquotas, tá? Ou seja, é calcular mesmo essa nova carga tributária e principalmente mapear também quais créditos poderão ser aproveitados, né? É um ano de teste, mas é justamente para a gente não ser pego de surpresa lá, justamente do cliente, né? Do seu cliente, o empresário, não perder ali um direito de um crédito substancial que ele gerou ao longo desses últimos 5 anos. Próxima etapa é entender e analisar a cadeia de suprimentos e os contratos. Então, agora é uma hora, assim, tem que ser feito essa revisão de toda a cadeia de suprimentos, né, os contratos que compõem
o ecossistema do seu cliente. Então, por exemplo, onde que está localizada essa distribuição, como que os fornecedores e os clientes eles estão estruturados hoje e pensando na nova regra da reforma tributária, que isso vai gerar uma reviravolta no mercado assim muito grande. Revisar esses contratos com fornecedores, com clientes também, para justamente ajustar cláusulas de preço, de tributo, considerando também a questão dos créditos de IBS e CBS. Reavaliar, por exemplo, o centro de distribuição, talvez o seu cliente ele tenha uma operação já que tenha uma logística estruturada, então talvez seja interessante você reposicionar algumas operações em estados com alíquota menor, que, enfim, favoreça uma logística tributária para o seu cliente e também para evitar a acumulatividade, né? Esse é um ponto que vai pegar muito na reforma, que é justamente garantir que todos dentro do ecossistema, todos os elos que envolvem o ecossistema do seu cliente, que eles consigam gerar os créditos de IBS, de CBS, para não atrapalhar ali o fluxo quando chegar no seu cliente, tá? Então eles têm que estar todos formalizados para que isso se torne válido. Esse é um ponto que eu acho que desde agora eu quero deixar aqui uma ressalva, um aviso, vai dar muita dor de cabeça, vai dar muito problema, tá? A próxima etapa é a análise de regime tributário e CNAE. Então, entre outros fatores do negócio, além do regime e do CNAE, vai uma ressalva aqui para quem está no Simples Nacional, né? Hoje em dia, já nem sempre é a melhor escolha. Existe uma lenda, né, de, eu tenho uma empresa no Simples, aí eu vou abrindo outra, e com isso eu não pago a folha, por exemplo, né? Não tem a contribuição da cota patronal. Não tem, mas também não tem o crédito. E além de não pagar a cota patronal e também não ter direito aos créditos da cota patronal, você também não tem vários outros incentivos que outros regimes têm, como lucro real, lucro presumido. Então, esse momento é crucial fazer uma análise para entender se ainda faz sentido manter o negócio no simples, ou no presumido, ou no real. E além do regime, é essa questão dos quinais. Porque muitas vezes um quinai mal enquadrado, principalmente com a reforma agora, pode gerar uma redução ou zerar algumas margens que você tem hoje muito bem estabelecidas. Então, é importantíssimo fazer essa análise agora. Então, para você, contador, que quer fazer esse tipo de análise, a Cortex pode te auxiliar muito nesse sentido. A gente já tem estruturado aqui todo um ecossistema de operação para fazer isso, tá? O próximo passo é a governança e o compliance tributário. Eu acho que sempre é importante a implementação de governança e compliance tributário. Então, vamos começar do básico. O ERP que você usa na sua contabilidade tem que estar ajustado. Então, você já deve ter feito várias reuniões com o seu fornecedor de ERP para entender como vai ficar, como que vai funcionar na prática a coisa, mas é uma ressalva aqui para se não fez ou fez poucas reuniões fazer, para entender, porque essa tecnologia vai ser crucial e vai ajudar muito. Auditoria recorrente nos processos, né? E também, de repente, nesse primeiro momento de teste de reforma, implementar uma regrinha ali de um faz, o outro confere, porque isso pode mitigar muitos erros pequenos e bobos e até erros maiores, que podem impactar de fato ali um cliente e gerar uma multa, enfim, algum prejuízo aí para sua contabilidade. O próximo passo é entender também as oportunidades estratégicas que vão ter com a reforma tributária. E esse é um ponto de atenção, porque a gente entende que vai ter muitos tesouros ocultos, né, dentro da reforma. Então, eu vou trazer alguns nomes aqui que de repente pode não ser familiar ou é familiar. A gente, enfim, vai falar mais disso depois, como o cashback social, regime transitório, incentivos regionais, alíquotas diferenciadas. Então, são pontos de atenção que você, contador, tem que estar olhando, tem que estar analisando, e aí, justamente, isso são pontos que você pode levar para o seu cliente
E isso não está eventualmente previsto ali no contrato inicial da contabilidade, né? Então isso pode gerar uma receita a mais para você, pode gerar um bônus aí para o resultado, tá? Então esses tesouros ocultos aí são instrumentos que realmente podem transformar a carga tributária e podem trazer para o seu cliente uma vantagem competitiva assim brutal. E aí eu quero falar para você, contador e contadora, que vocês são muito bem-vindos aqui na Cortex. Considere a Cortex como um parceiro estratégico de vocês. Então, você, contador e contadora, vocês serão tratados aqui com muito respeito, com muita honra, que é a nossa conduta de cultura, inclusive, aqui na Cortex. Combinou, cumpre, tá? Então, esperem muito isso da gente. É, Tragam as suas dúvidas, tragam os seus clientes para a gente analisar em conjunto. Muitas análises aqui na Cortex não tem custo, tudo é feito com contrato, tudo com muita transparência, tem treinamento comercial, treinamento técnico, tudo que auxilia vocês no dia a dia para poder realizar um bom atendimento, levar resultado financeiro para o seu cliente e para vocês também, né, que merecem. E já sabem, né, se é tributário, é Cortex.